Meu benzinho, se eu te disser que uma criança de apenas 6 anos pode ter a alma arrancada a ferro e fogo, você vai achar que estou exagerando. Mas escuta bem o que essa velha de 82 anos tem para te contar, porque essa história que vou compartilhar contigo hoje vai fazer você entender que o inferno não fica lá embaixo não, meu filho. Ele mora bem aqui na terra, dentro da casa de gente que deveria proteger e amar. Eu sou Conceição, nasci no sertão da Bahia, numa cidadezinha que nem no mapa aparece, e o que vou te relatar agora vai fazer teu sangue gelar nas veias, porque tem criança que nasce para ser amada e tem criança que nasce para ser quebrada. E eu, meu benzinho, fui uma das que nasceu para ser estilhaçada em 1000 pedaços. A primeira vez que senti o gosto do próprio sangue na boca, eu tinha 6 anos, e não foi porque caí da árvore brincando como qualquer menina normal. Não, senhor, foi porque meu pai, que era encarregado numa fazenda de gado, me deu uma paulada com cabo, de machado bem na cara, só porque derramei meio copo de café que estava levando para ele na varanda. O sangue escorreu pela minha boca abaixo, pingou no chão de terra batida e eu fiquei ali parada, tonta, sem entender por que uma coisa tão pequena, tão simples, tinha virado motivo para quase me matar. Minha mãe, que estava lavando roupa no quintal, veio correndo quando ouviu meu choro, mas em vez de me consolar, em vez de me levar para limpar o ferimento, sabe o que ela fez? Pegou um pano sujo, enfiou na minha boca para estancar o sangue e disse bem assim: "Para de chorar, desgraçada, que o pai tá certo. Menina que não presta atenção no que faz merece aprender na dor mesmo." Eu fiquei ali, com o pano fedorento na boca, sentindo o gosto de ferro misturado com lágrima. E foi nesse momento que entendi que naquela casa eu não era filha. Eu era um problema que tinha nascido para ser resolvido na porrada. E olha, meu querido que tá me escutando aí, se você acha que isso foi só o começo de uma história ruim, você não tá preparado para o que vem pela frente, porque o que aconteceu depois fez esse primeiro tapa parecer um carinho de mãe. Se você está se perguntando como uma criança pode sobreviver a tanta maldade, fica aí comigo que eu vou te mostrar. E de quebra, se você puder, dá uma forcinha para esse canal se inscrevendo, porque cada pessoa que escuta essas histórias ajuda outras crianças que estão passando pelo mesmo inferno que eu passei. Meu pai, Antônio, não era só violento, ele era doente da cabeça. Um homem que encontrava prazer em ver bicho pequeno sofrer. E, infelizmente, eu era o bicho pequeno mais à mão dele. Trabalhava cuidando do gado na fazenda do coronel. E quando chegava em casa, sempre fedendo a cachaça e suor de animal, qualquer coisinha que tivesse fora do lugar virava motivo para descarga. Minha mãe, Rosa, era uma mulher que tinha o coração seco como mandacaru. Uma criatura que parecia que tinha nascido sem o instinto de proteger cria. E que sempre ficava do lado dele em qualquer situação. Não importava o quanto eu apanhasse ou o quanto eu chorasse pedindo socorro. A casa onde a gente morava era uma tapera de adobe, com 3 cômodos pequenos e um sótão em cima, que meu pai usava para guardar ferramenta velha e coisa sem serventia. Esse sótão, meu benzinho, ia virar minha segunda casa, meu lugar de castigo, meu inferno particular, onde eu ia passar dias inteiros trancada, sem comida, sem água, sem luz, só com o cheiro de mofo e o barulho dos ratos correndo de um lado para o outro. A primeira vez que me jogaram lá em cima foi porque quebrei um prato enquanto estava secando a louça. Um prato velho, rachado, que não valia nem 2 centavos. Mas para o meu pai aquilo foi como se eu tivesse botado fogo na casa inteira. Ele me agarrou pelo braço com uma força que parecia que ia arrancar meu osso do lugar. Me arrastou até a escada de madeira podre que levava para o sótão e me jogou lá em cima como se eu fosse um saco de farinha. Fechou o alçapão e pôs uma trave por cima. E eu fiquei ali, no escuro completo, sentindo o cheiro azedo de coisa guardada há anos, com as mãos tremendo de medo e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A primeira noite foi a pior de todas, porque até então eu nunca tinha ficado sozinha no escuro completo, nunca tinha sentido tanto medo de uma vez só. E o desespero foi tomando conta de mim de um jeito que eu comecei a bater no alçapão, a gritar por socorro, a implorar para me tirarem dali. Mas ninguém veio, ninguém se importou com meus gritos. E eu aprendi naquela noite que naquela casa meu sofrimento era música para os ouvidos deles. Passei 3 dias inteiros lá em cima,
3 dias comendo migalha de pão velho que encontrei num canto e bebendo água suja que escorria do telhado quando chovia. Quando finalmente me soltaram, eu não era mais a mesma criança. Eu tinha entendido que para sobreviver naquele lugar, eu ia ter que engolir dor como se fosse comida e aprender a chorar só por dentro, porque lágrima na vista só servia para trazer mais pancada. Depois desse primeiro episódio no sótão, qualquer coisa que eu fizesse errado virava motivo para subir lá para cima de novo. Se derrubasse água no chão, sótão. Se falasse alto demais, sótão. Se olhasse de cara feia quando apanhava, sótão. E o pior de tudo é que minha mãe não só concordava com esses castigos, como ainda inventava motivos novos para me mandar para lá. Dizia que eu era uma menina difícil, que tinha nascido com o demônio no corpo, que precisava de correção severa para virar gente direita, e cada palavra que saía da boca dela era como se enfiasse uma faca na minha alma de criança. O sótão foi virando meu mundo, um lugar onde eu conversava com os ratos, onde eu contava as goteiras do telhado, onde eu inventava histórias para não enlouquecer de vez. Tinha uma fresta pequenininha na parede, onde às vezes entrava um fio de luz, e eu ficava ali grudada, olhando para fora, vendo o mundo que eu não podia alcançar, vendo as outras crianças brincando na rua, livres, felizes, sem saber como era bom não ter medo de voltar para casa. Nessas horas, eu me perguntava o que tinha de errado comigo, por que Deus tinha me botado numa família que me odiava tanto, por que eu tinha nascido se era só para sofrer desse jeito. Inventou um novo tipo de castigo que até hoje, aos 82 anos, me faz acordar gritando no meio da noite. Ele pegou uma corrente velha de amarrar boi, dessas pesadas, enferrujadas, e começou a me bater com ela sempre que achava que eu tinha feito alguma coisa errada. A primeira vez que levei corrente foi porque ri de alguma coisa que vi na rua. Só isso, uma risada inocente de criança. Mas para ele aquilo foi sinal de que eu estava ficando atrevida demais. A corrente cortou minhas costas, como se fosse navalha, rasgou minha pele, deixou marcas que carrego até hoje. E o pior é que depois de me bater até eu não conseguir mais ficar em pé, ele ainda me obrigava a limpar o sangue do chão com a própria roupa que estava no meu corpo. Minha mãe assistia a tudo isso sentada na cadeira de balanço, costurando ou descascando feijão, como se fosse a coisa mais normal do mundo ver uma criança sendo espancada daquele jeito. Às vezes ela até dava palpite, dizia que eu merecia mais, que a correção estava sendo pouca, que criança mimada só aprende na dor mesmo. Teve uma vez que ela mesma sugeriu que meu pai me deixasse um dia inteiro no sol, amarrada no tronco da cajazeira que tinha no quintal, só de calcinha, para eu aprender a respeitar os mais velhos. E foi exatamente isso que eles fizeram no dia seguinte. Me amarraram naquela árvore quando o sol estava mais quente, sem água, sem comida, com as costas ainda machucadas da surra de corrente, e lá fiquei eu, cozinhando no calor, com a pele descascando, a boca seca que nem lixa, vendo os vizinhos passarem na estrada e fingirem que não estavam vendo nada. Foi durante esses momentos de desespero total que eu comecei a rezar, meu benzinho. Porque quando você não tem mais nada, nem ninguém para te ajudar, só resta apelar pro de cima. Eu não sabia rezar direito, porque ninguém nunca me ensinou, mas eu falava com Deus do meu jeito, pedia para Ele me tirar daquele inferno, ou pelo menos me dar força para aguentar mais um dia. Naquela época eu achava que Deus tinha me abandonado, que Ele não escutava criança igual a mim, mas hoje eu entendo que foi Ele quem me deu força para sobreviver a tudo que vem pela frente nessa história. E sabe uma coisa que me ajudou muito depois, quando consegui sair daquele lugar? Foi ter uma palavra de esperança para me apegar, algo que me desse força nos momentos mais difíceis. Se você também está passando por alguma dificuldade na vida, ou conhece alguém que precisa de palavras de conforto, tem um livro especial que sempre me acompanha e que pode trazer essa paz que tanto precisamos. O link está aí no comentário fixo se você quiser dar uma olhada. Quando fiz 9 anos, a violência mudou de caráter completamente. Meu pai começou a me olhar de um jeito diferente, como se eu não fosse mais só um bicho para bater, como se eu tivesse virado outra coisa na cabeça doente dele. Começou com os banhos especiais que ele dizia que precisava me dar, porque eu estava ficando mocinha e precisava aprender sobre limpeza. Esses banhos eram dados lá fora, no quintal,
com mangueira de jardim e água gelada, na frente de quem quisesse ver, porque, segundo ele, criança não tinha que ter vergonha do próprio corpo. Ele me obrigava a ficar pelada ali no quintal, me esfregava com sabão em pedra e bucha de planta até arrancar sangue da minha pele. E durante todo o processo, ficava fazendo comentários sobre como meu corpo estava mudando, tocando em lugares que não devia tocar, dizendo que estava inspecionando para ver se eu estava limpa direito. Minha mãe não só permitia esses banhos, como ainda ajudava. Segurava meus braços quando eu tentava me cobrir, dizia que eu estava sendo dramática, que pai era pai e tinha o direito de cuidar da higiene da filha do jeito que achasse melhor. O desespero que eu sentia nesses momentos era maior que qualquer dor física que já tinha sentido, porque ali eu entendia que meu corpo não era meu, que eu não tinha direito nem sobre a própria pele, que eu era propriedade deles para fazerem o que bem entendessem. E o pior é que depois desses banhos, meu pai começou a inventar outros tipos de inspeção. Dizia que precisava verificar se eu estava crescendo direito, se não tinha nada errado comigo, e essas verificações aconteciam sempre quando minha mãe saía para ir na venda ou na casa de alguma vizinha. Durante essas inspeções, ele me fazia deitar na cama dele e da minha mãe, me obrigava a ficar quieta e parada enquanto passava as mãos por todo o meu corpo. Dizia que era coisa normal, que todo pai fazia isso com as filhas, que era para o meu próprio bem. Eu ficava ali dura que nem tábua, com os olhos fechados, tentando pensar em qualquer outra coisa, tentando ir para longe dali com o pensamento, porque meu corpo já não aguentava mais ficar presente durante esses momentos. Ele falava baixinho, sussurrava no meu ouvido coisas que uma criança não devia ouvir. Dizia que aquilo era segredo nosso, que se eu contasse para alguém ia ser muito pior para mim, que ninguém ia acreditar mesmo, porque todo mundo sabia que eu era uma menina mentirosa e problemática. A partir daí, minha vida virou um inferno ainda maior, porque além das surras, além do sótão, além de todas as humilhações que já sofria, agora eu tinha que lidar com esse novo tipo de abuso que me fazia querer morrer a cada dia que passava. Comecei a ter pesadelos terríveis, acordava gritando, molhava a cama de tanto medo. E isso só servia para irritar ainda mais meus pais, que diziam que eu estava fazendo isso de propósito para chamar atenção. Quando molhava a cama, o castigo era dormir no chão da cozinha, em cima de um pedaço de lona, sem cobertor, e se molhasse de novo, aí o castigo era passar a noite inteira no quintal, chovendo ou fazendo sol, não importava. Eu comecei a me machucar de propósito. Batia a cabeça na parede até sair sangue, arranhava os braços com unha até abrir. Ferida, mordia a própria mão até deixar marca de dente, qualquer coisa para sentir uma dor diferente, uma dor que fosse minha escolha, não a dor que eles me impunham. Mas até isso virou motivo para mais castigo, porque segundo eles eu estava fazendo teatro, tentando chantagear, querendo parecer coitadinha para ganhar pena dos outros. Eles me amarravam as mãos com corda quando descobriam que eu tinha me machucado. Me deixavam assim por horas, até as mãos ficarem roxas e sem circulação. Nas cenas, escola, eu era uma sombra, uma menina que ninguém notava, que ninguém queria por perto. Ia sempre suja, com roupas rasgadas, com marcas de pancada aparecendo pelos braços e pernas, mas naquele tempo e naquele lugar, ninguém fazia pergunta sobre criança machucada. Todo mundo achava que era normal criança apanhar, que fazia parte da educação. As professoras olhavam, viam que tinha coisa errada, mas não faziam nada, não perguntavam nada, porque meter o bedelho na criação dos outros era coisa que não se fazia. Eu tentei contar uma vez para a professora Dona Marlene, cheguei perto dela depois da aula e comecei a falar sobre os castigos, mas ela me cortou na metade da conversa e disse que eu não devia inventar mentiras sobre meus pais, que eles eram gente trabalhadora e honesta, e que se eu continuasse falando esse tipo de coisa, ia acabar levando surra por mentirosa. Foi aí que eu entendi que estava sozinha no mundo, que ninguém ia me salvar, que se eu quisesse sair daquele inferno, ia ter que encontrar um jeito sozinha. Comecei a planejar minha fuga, mas criança de 9 anos não tem muito recurso nem conhecimento de mundo, então meus planos eram todos meio impossíveis de executar. Pensava em fugir para o mato e viver igual bicho, comendo fruta e bebendo água de riacho. Pensava em me esconder embaixo de algum caminhão que passasse na estrada e ir parar em qualquer lugar que fosse longe dali.
Pensava até em me jogar no açude que tinha perto da cidade, porque morrer afogada parecia melhor que continuar vivendo daquele jeito. E você que está aí me escutando, se tiver alguém na sua família, alguma criança que você suspeita que está passando por algo parecido, não finge que não vê, não acha que não é problema seu, porque criança sozinha não consegue se defender. Criança precisa de adulto corajoso que tenha coragem de denunciar, de intervir, de fazer alguma coisa. Se você gostou até aqui da minha história e quer que eu continue contando, deixa um comentário aí embaixo me dizendo qual foi a parte que mais te marcou até agora. Isso me ajuda a saber que tem gente interessada em ouvir e que vale a pena continuar desenterrando essas memórias dolorosas. Quando um homem violento fica desempregado e passa o dia inteiro em casa bebendo cachaça, o inferno que já era grande vira coisa do outro mundo. Agora ele estava ali o tempo todo, inventando motivo para me castigar, criando regras malucas que mudavam de uma hora para outra, e qualquer respirada minha fora do ritmo que ele queria virava desculpa para nova surra. Foi nessa época que ele inventou o que chamava de treinamento militar, porque, segundo ele, eu precisava aprender disciplina. Igual soldado, já que era uma criança rebelde e desobediente que só ia virar gente na base da força. Esse treinamento começava às 5 da manhã, quando ele me acordava no grito, me obrigava a correr descalça pelo quintal cheio de pedra e cisco por 1 hora inteira. Depois tinha que fazer flexão, agachamento, marchar em volta da casa cantando o hino que ele inventava na hora. Se eu caísse, se tropeçasse, se parasse para respirar, levava chicotada com cabo de couro molhado que ele preparava especialmente para esses momentos. Depois do exercício físico vinha a inspeção de uniforme, que era quando ele verificava se eu tinha tomado banho direito, se tinha escovado o dente, se o cabelo estava penteado do jeito que ele queria. Essa inspeção sempre terminava com ele encontrando alguma coisa errada. Sempre tinha um fio de cabelo fora do lugar. Sempre tinha um cantinho do corpo que não estava limpo o suficiente. E aí vinha a correção, que era ele me obrigando a tomar outro banho, com ele supervisionando cada movimento, tocando onde não devia tocar, dizendo que estava me ensinando a me limpar direito. A comida virou arma de tortura também. Ele fazia uma tigela de comida para o dia inteiro, uma mistura nojenta de resto de feijão com farinha velha e água, e colocava no chão, igual comida de cachorro. Eu tinha que comer de 4, com a boca no prato, sem usar as mãos, e se derrubasse um grão que fosse, ficava sem comer no dia seguinte. Minha mãe assistia a tudo isso rindo, dizia que eu parecia cachorro mesmo, que estava finalmente aprendendo qual era meu lugar na hierarquia da casa. Teve um dia que eu estava tão fraca de fome que desmaiei durante o treinamento militar. Caí de cara no chão, bati a cabeça numa pedra e acordei com sangue escorrendo pela testa. Em vez de me socorrer, meu pai disse que eu estava fingindo, que estava fazendo teatro para escapar do exercício e me obrigou a continuar correndo, mesmo com a cabeça sangrando, mesmo tonta, mesmo mal conseguindo ficar em pé. Corri até não aguentar mais e desmaiei de novo, e quando acordei, estava no sótão, trancada, com a cabeça latejando e uma sede terrível. Foi durante essa temporada no sótão, sozinha, ferida e morrendo de sede, que eu comecei a ter alucinações. Via pessoas que não existiam, conversava com bichos que não estavam ali, ouvia vozes me chamando que vinham de lugar nenhum. Eu achei que estava ficando louca, que minha cabeça tinha quebrado de vez, mas hoje eu entendo que era meu corpo e minha mente tentando me proteger da realidade, criando uma fuga para dentro da própria cabeça, já que não conseguia fugir para fora. Nessa época também começaram os jogos noturnos que meu pai inventou. Depois que minha mãe dormia, ele subia no sótão onde eu ficava trancada e dizia que ia me ensinar brincadeiras de adulto. Brincadeiras que, segundo ele, toda menina precisava aprender para quando crescesse. Esses jogos eram a parte mais terrível de tudo que eu vivia, porque não era só a dor física, era a humilhação. Era saber que meu próprio pai, a pessoa que deveria me proteger mais que qualquer outra no mundo, era quem estava me destruindo por dentro e por fora. Ele dizia que aquilo era normal, que em toda a família acontecia, que era um segredo especial entre pai e filha, e que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar em mim mesmo, porque todo mundo sabia que eu era uma menina mentirosa e problemática. E ele tinha razão.
Porque uma vez eu tentei contar para minha tia Neuza, irmã da minha mãe, quando ela foi nos visitar. Mas ela me deu um tapa na cara e disse que eu era uma criança do demônio por inventar mentira suja sobre meu próprio pai. A violência foi escalando tanto que chegou um ponto que eu nem sentia mais dor. Meu corpo tinha acostumado a apanhar. Minha mente tinha desligado. Eu virava uma boneca de pano quando os castigos começavam. Mas teve um dia que ele foi longe demais. Um dia que ainda, hoje, me faz tremer quando lembro. Eu tinha feito alguma coisa que ele não gostou, nem lembro mais o que foi. E como castigo, ele decidiu que eu ia passar uma semana inteira no sótão, sem comida, sem água, sem nada. Mas não foi só isso. Ele também me amarrou, com corda de sisal nas mãos e nos pés, me deixou ali jogada no chão do sótão igual um animal abatido. A corda estava tão apertada que cortou minha circulação. Meus dedos ficaram roxos, minhas mãos incharam e a dor era tanta que eu nem conseguia mais chorar. Fiquei ali por 3 dias, delirando de fome e sede, lambendo goteira que pingava do telhado quando chovia, comendo traça e pedacinho de madeira podre só para ter alguma coisa no estômago. No 3º dia, eu achei que ia morrer. Senti meu corpo desistindo, minha respiração ficando fraca, meus olhos não conseguiam mais focar em nada. Foi aí que aconteceu uma coisa que até hoje não sei explicar direito. Ouvi uma voz, clara como se tivesse alguém do meu lado, me dizendo que eu ia aguentar, que aquilo não ia durar para sempre, que eu tinha uma missão na vida e não podia desistir ainda. Não sei se foi Deus, se foi minha consciência, se foi delírio da fome, mas aquela voz me deu uma força que eu não sabia que existia dentro de mim. Quando meu pai finalmente me soltou, eu mal conseguia andar. Estava mais magra que vara de pescar, com as marcas da corda ainda roxa nos braços e pernas. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim durante aqueles 3 dias amarrada no sótão. Eu tinha entendido que se continuasse daquele jeito, ia morrer antes dos 12 anos, e que se eu queria viver, ia ter que encontrar uma maneira de sair dali, não importava como. Comecei a prestar atenção em tudo o que acontecia na casa, nos horários de cada um, nos lugares onde guardavam as coisas, nas conversas que meus pais tinham quando achavam que eu não estava escutando. Descobri que minha mãe escondia dinheiro dentro de uma lata velha atrás do fogão. Descobri que meu pai deixava a chave da porta sempre no mesmo lugar quando chegava bêbado. Descobri que tinha uma janela na parte de trás da casa que não fechava direito e que dava para o mato. Matar de verdade não ia ser só surra dessa vez, ia ser o fim mesmo. Então eu tinha que acertar na primeira tentativa, não podia errar nada. Comecei a juntar coisas pequenas, devagar, sem ninguém perceber. Um pedaço de pão duro aqui, outro ali, embrulhava em pano e escondia dentro de um buraco que fiz na parede do sótão. Peguei uma faca velha da gaveta da cozinha, enrolei em trapo e botei junto com o pão. Arranjei um pedaço de corda que achei jogado no quintal e uma garrafa pequena, para levar água. Tudo escondido, tudo planejado, tudo pensado nos mínimos detalhes. O dia da fuga chegou numa sexta-feira do mês de setembro. Lembro até hoje porque tinha festa na cidade e meus pais tinham ido beber na casa de uns conhecidos. Deixaram eu trancada no sótão como sempre, mas dessa vez eu estava preparada. Assim que ouvi eles saindo, esperei mais 1 hora para ter certeza que tinham ido mesmo. Aí comecei a trabalhar na tábua do assoalho que eu tinha afrouxado durante semanas, com a faca. Consegui levantar uma tábua, fazer um buraco grande o suficiente para eu passar e desci direto no quarto deles. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia acordar os mortos, mas eu não podia parar. Aquela era a minha única chance. Fui até a cozinha, peguei o dinheiro que minha mãe escondia na lata. Não era muito, mas era o que tinha. Enchi a garrafa de água, peguei mais um pedaço de pão e um punhado de farinha, botei tudo numa trouxinha feita com uma camisa velha. Na hora de sair, olhei para trás uma última vez, para a casa onde nasci, onde cresci, onde quase morri, e senti uma mistura de medo e alívio que nunca vou esquecer. Saí pela janela dos fundos, aquela que não fechava direito, e me atirei no mato como se fosse bicho perseguido por caçador. Corri, tropecei, me levantei, corri mais, sem olhar para trás, sem parar para respirar, só pensando em chegar longe, bem longe daquele lugar maldito. O mato era fechado, cheio de espinho, de cobra, de perigo,
mas nada no mundo era mais perigoso que ficar naquela casa um dia a mais. Caminhei a noite inteira, guiada pela lua e pela vontade de viver. Quando o dia amanheceu, eu estava longe, mais longe do que jamais tinha estado na vida, numa estrada de terra que não sabia onde dava. Estava com os pés em carne viva, as pernas arranhadas pelos espinhos, mas estava livre, meu benzinho. Pela primeira vez na vida eu estava livre. O primeiro caminhão que passou me deu carona. O motorista era um homem bom, seu Manuel, que não fez pergunta, só viu que eu era criança precisando de ajuda e me levou até a cidade mais próxima. Na cidade, consegui trabalho numa casa de família, cuidando de criança e ajudando nos serviços domésticos. A patroa, Dona Lurdinha, era uma mulher severa, mas justa, que me deu cama, comida e um pouco de carinho, coisa que eu não conhecia. Pela primeira vez na vida, eu dormia numa cama de verdade, comia comida gostosa, tomava banho quente, usava roupa limpa. Parecia um sonho, mas era real. Eu tinha conseguido sair do inferno e chegar num lugar onde ninguém me batia, onde ninguém me humilhava, onde eu podia ser criança. Mas a liberdade veio com um preço que eu não esperava. As lembranças me perseguiam dia e noite. Eu acordava gritando, suada, achando que estava de volta no sótão. Qualquer barulho alto me fazia tremer. Qualquer homem que chegasse perto me dava pânico. Eu tinha medo até da própria sombra. Dona Lurdinha tentava me ajudar, conversava comigo, me levava na igreja, dizia que o tempo ia curar minhas feridas, mas eu sabia que aquelas marcas iam ficar comigo para sempre. Aos poucos fui me acostumando com a vida nova, aprendendo a confiar nas pessoas, a sorrir de novo, a ter esperança. Trabalhei naquela casa por 3 anos e foi lá que aprendi a ler e escrever, porque Dona Lurdinha disse que toda pessoa precisava saber ler pelo menos o próprio nome. Foi quando comecei a escrever minha história. Primeiro só para mim, depois pensando que talvez um dia alguém precisasse ouvir, para saber que dá para sobreviver, que dá para escapar, que sempre tem uma saída mesmo quando parece que não tem. Quando fiz 15 anos, saí da casa de Dona Lurdinha e fui trabalhar numa loja de tecidos na cidade. O dono, seu Raimundo, era um homem honesto que me ensinou sobre comércio, sobre lidar com dinheiro, sobre ter responsabilidade. Foi lá que conheci meu primeiro namorado, Zé Carlos, um rapaz trabalhador e gentil que me tratava como se eu fosse uma flor delicada. Com ele aprendi que existia homem bom no mundo, que nem todo homem era igual meu pai, que podia existir carinho sem dor, amor sem violência. Casei com Zé Carlos quando tinha 18 anos, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com Dona Lurdinha e seu Raimundo como padrinhos. Foi o dia mais feliz da minha vida até então, porque ali eu estava começando uma família de verdade, uma família onde ia existir amor, respeito, carinho. Tivemos 4 filhos, 3 meninas e um menino. E juro por tudo que é sagrado que nunca levantei a mão para nenhum deles. Quebrei o ciclo, meu benzinho, não passei adiante a violência que recebi. Meus filhos cresceram sabendo que eram amados, cresceram com carinho, com palavra doce, com colo quando precisavam. Quando faziam coisa errada, eu conversava, explicava, ensinava, mas nunca, jamais, usei a violência como ferramenta de educação. Foi difícil às vezes, porque o que a gente aprende em criança fica marcado fundo, e teve momento que minha mão coçou para bater, que a raiva subiu e eu tive vontade de repetir o que meus pais faziam comigo. Mas aí eu lembrava da dor que senti, lembrava do medo, lembrava do desespero e conseguia me controlar. E você que está aí me ouvindo, se por acaso você tem filhos, sobrinhos, netos, qualquer criança na sua vida, por favor, trate elas com carinho. Criança não é bicho para apanhar. Criança é ser humano pequeno que precisa de amor, proteção, orientação. Se você gostou da minha história até aqui e quer que eu continue contando como foi minha vida depois, deixa um comentário me dizendo o que você aprendeu com tudo isso que eu contei. Isso me ajuda muito a saber que minha dor não foi em vão. Vivi uma vida boa com Zé Carlos por 40 anos, até ele partir para o outro lado. Criei meus filhos, vi meus netos nascerem, construí uma família feliz em cima das cinzas da minha infância destruída. Mas sempre soube que um dia ia ter que voltar para contar essa história, para mostrar que é possível sobreviver, que é possível superar, que a vida pode ser boa mesmo depois de ter sido muito ruim.
Veio me contar que estava desconfiada que o marido dela estava maltratando minha netinha, a pequena Yasmin, de apenas 7 anos. Quando ouvi aquilo, meu mundo desabou de novo. Todas as lembranças que eu tinha trancado no fundo da alma vieram à tona como enxurrada. Comecei a ter pesadelo de novo, a acordar gritando, a ver meu pai em cada canto da casa. Zé Carlos, coitado, não entendia o que estava acontecendo comigo, porque eu nunca tinha contado para ele os detalhes da minha infância. Só tinha dito que meus pais eram ruins, mas não a extensão do horror que vivi. Foi aí que eu soube que ia ter que enfrentar meus demônios de novo, porque não podia deixar minha netinha passar pelo mesmo que eu passei. Conversei com Rosineide, pedi para ela ficar de olho, para observar os sinais, para não deixar a menina sozinha com o pai. E foi observando a pequena Yasmin que eu comecei a ver os mesmos sinais que eu devia ter dado quando era criança. O medo no olhar, o jeito de se encolher quando o homem se aproximava, as marcas estranhas no corpo que ela dizia que era de queda. Uma noite, Yasmin dormiu na minha casa, e durante o banho eu vi as marcas nas costas dela, marcas de cinta, roxos nos braços, arranhões no pescoço. Meu coração quase parou, porque era como se eu estivesse voltando no tempo e vendo a mim mesma criança. Sentei com ela na cama, olhei nos olhos dela e perguntei direto: "Minha netinha, seu pai bate em você?" Ela começou a chorar, a tremer, mas confirmou tudo. Disse que ele batia quando a mãe não estava, que fazia coisas com ela que ela não podia contar para ninguém, que ameaçava matar ela e a mãe se ela abrisse a boca. Naquele momento, eu entendi que Deus tinha me feito passar por tudo aquilo na infância, para que eu pudesse salvar minha netinha. Eu sabia reconhecer os sinais, porque eu tinha vivido na pele. Eu sabia como a criança se sentia, porque eu tinha sentido a mesma coisa. Eu sabia que se não fizesse alguma coisa rápido, Yasmin ia virar mais uma vítima estatística. No dia seguinte, bem cedo, fui na delegacia da mulher e denunciei o desgraçado. Levei Yasmin comigo, pedimos proteção, exame de corpo de delito, tudo que tinha direito. Foi uma luta, porque naquela época, final dos anos 90, as coisas ainda eram muito difíceis para esse tipo de denúncia. Muita gente ainda achava que era assunto de família, que não devia se meter. Mas eu não ia desistir, não ia deixar minha netinha ser destruída como eu fui. O processo foi longo, doloroso, cheio de burocracia e gente tentando desencorajar a gente. Tivemos que repetir a história 1000 vezes, passar por médico, psicólogo, assistente social, um monte de gente que olhava para a criança como se ela tivesse culpa do que estava acontecendo. Mas eu estava ali, firme, segurando a mão dela, dizendo que ia ficar tudo bem, que a vovó não ia deixar ninguém machucar ela nunca mais. Durante esse processo todo, Yasmin foi morar comigo e com Zé Carlos. Pobrezinha chegou na minha casa mais magra que vara, com medo de tudo e de todos. Não falava, não brincava, não sorria. Era como olhar para mim mesma aos 6 anos de idade. Comecei a cuidar dela com todo o carinho do mundo, a mostrar que nem todo adulto era perigoso, que existia amor de verdade, que ela era preciosa e merecia ser protegida. Levei ela em psicólogo, comprei brinquedo, fiz comida gostosa, cantei cantiga de ninar, tudo que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim quando eu era criança. Aos poucos ela foi se abrindo, voltando a ser criança, voltando a confiar. E vendo minha netinha se recuperando, eu também fui me curando de feridas que achei que nunca iam sarar. Foi durante esse período que decidi contar minha história completa para Zé Carlos. Uma noite, depois que Yasmin dormiu, sentei com ele na varanda e contei tudo, cada detalhe, cada horror, cada humilhação que passei. Ele chorou comigo, me abraçou, pediu desculpa por não ter percebido antes o tamanho da dor que eu carregava. Me disse que me amava ainda mais por ter conseguido ser a mulher maravilhosa que eu era, apesar de tudo que sofri. O julgamento do genro durou quase 2 anos. Foi uma via crucis, mas no final conseguimos. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por abuso sexual e maus tratos contra a criança. Yasmin estava livre. Rosineide se separou dele e a gente conseguiu reconstruir nossa família em cima de bases sólidas de verdade e proteção mútua. Durante esses anos cuidando da Yasmin, eu comecei a frequentar grupos de apoio para mulheres vítimas de violência.
Contei minha história para outras mulheres que passaram por situações parecidas e vi que eu não estava sozinha, que tinha muita gente no mundo carregando esse tipo de dor. Comecei a entender que minha experiência, por mais terrível que fosse, podia servir para ajudar outras pessoas. Foi aí que nasceu minha missão de vida. Comecei a visitar escolas, creches, postos de saúde, qualquer lugar onde tivesse criança, para falar sobre os sinais de abuso, sobre como identificar criança em situação de risco, sobre a importância de denunciar. Muita gente não queria ouvir, dizia que era assunto pesado demais, mas eu insistia, porque sabia que em algum lugar tinha criança passando pelo mesmo que eu passei e que talvez minha história pudesse salvar alguém. Criei um grupo de apoio na igreja da minha cidade, junto com outras mulheres que tinham vivido situações parecidas. A gente se reunia toda semana para conversar, para se fortalecer, para planejar ações de conscientização. Foi um trabalho de formiguinha, mas que fez diferença na vida de muita gente. Conseguimos que várias crianças fossem retiradas de casas violentas. Conseguimos que muitos agressores fossem presos. Conseguimos que muitas mulheres encontrassem coragem para denunciar. Yasmin cresceu, virou uma moça linda e forte, estudou, se formou em psicologia e hoje trabalha ajudando crianças que passaram por traumas como o dela. Ela sempre diz que foi minha coragem de enfrentar o passado que deu para ela a força para superar o que viveu. Tenho orgulho da mulher que ela se tornou. Tenho orgulho de ter quebrado o ciclo de violência na minha família. Zé Carlos morreu há 5 anos, de infarto, dormindo na minha cama, do jeitinho que ele sempre disse que queria partir. Foi uma dor imensa perder o amor da minha vida, mas sei que ele partiu orgulhoso da mulher que eu me tornei, orgulhoso da família que a gente construiu juntos. Deixou 4 filhos maravilhosos, 12 netos lindos e uma família inteira que sabe o valor do amor e do respeito. Hoje, aos 82 anos, continuo contando minha história para quem quer ouvir. Não por masoquismo, não por querer reviver a dor, mas porque sei que em algum lugar tem criança precisando saber que é possível sobreviver, que é possível ser feliz depois do horror, que sempre tem uma saída mesmo quando parece que não tem. Minha infância foi um inferno, mas minha vida foi linda, e isso é prova de que o passado não determina o futuro. Sofrimento sirva para alguma coisa boa no mundo. Tem noite que eu acordo ainda sonhando com aquele sótão maldito, que eu sinto o cheiro de mofo, que eu ouço a voz do meu pai gritando. Tem dia que eu olho no espelho e ainda vejo aquela menina assustada, machucada, sem esperança. Mas aí eu lembro de tudo que consegui construir depois. Eu lembro dos meus filhos criados com amor, da minha netinha que hoje ajuda outras crianças, da quantidade de gente que já foi tocada pela minha história, e eu entendo que valeu a pena ter aguentado, valeu a pena ter sobrevivido. Vocês que estão aí me escutando, quero que entendam uma coisa. Se vocês conhecem alguma criança que está passando por situação parecida com a que eu passei, não finjam que não veem. Não achem que não é problema de vocês. Criança não tem como se defender sozinha. Criança precisa de adulto corajoso que tenha coragem de denunciar, de interferir, de fazer alguma coisa. Não esperem que alguém tome a iniciativa. Sejam vocês essa pessoa que pode salvar uma vida. E se por acaso vocês são pais, tios, avós, qualquer pessoa que cuida de criança, lembrem sempre que criança não é propriedade nossa. Criança é ser humano completo que merece respeito, carinho, proteção. Educar não é bater, ensinar não é humilhar, corrigir não é destruir. Criança aprende muito mais com exemplo de amor do que com exemplo de violência. Quebrem o ciclo, se ele existir na família de vocês. Não passem adiante a dor que talvez vocês tenham recebido. Durante esses anos todos trabalhando com conscientização, eu conheci centenas de histórias parecidas com a minha. Vi criança que conseguiu escapar como eu consegui, mas vi também criança que não teve a mesma sorte, que não resistiu, que desistiu pelo caminho. Cada história dessas me fez entender mais ainda que minha sobrevivência não foi acaso, foi propósito divino, foi missão que eu tinha que cumprir na vida. Hoje, morando sozinha na minha casinha simples, rodeada dos meus bichos de estimação e das minhas plantas, eu posso dizer que sou uma mulher realizada. Não pelo dinheiro que juntei, porque nunca fui rica de bens materiais, mas rica de experiência,
rica de amor recebido e dado, rica de vidas que consegui tocar e talvez mudar um pouquinho. Essa riqueza ninguém rouba, ninguém destrói, ninguém tira da gente. Quero agradecer a cada pessoa que ficou aqui comigo até o final dessa história. Sei que não foi fácil ouvir essas coisas pesadas. Sei que mexe com a gente, que faz pensar em coisa que às vezes a gente prefere não pensar. Mas é exatamente por isso que é importante falar. É importante ouvir. É importante não fingir que essas coisas não acontecem. Elas acontecem, meu benzinho. Elas acontecem todos os dias, em todas as cidades, em todas as classes sociais. Se vocês gostaram de ouvir minha história, se ela tocou vocês de alguma forma, se vocês aprenderam alguma coisa com ela, eu peço que vocês façam 3 coisas para mim. Primeira, se inscrevam nesse canal aqui, porque isso mostra que tem gente interessada em ouvir essas histórias importantes. E quanto mais gente souber, mais criança pode ser salva. Segunda, compartilhem essa história com pessoas que vocês acham que precisam ouvir, porque conhecimento é poder. E poder de proteger criança é o mais importante de todos. Terceira, contem para mim nos comentários se vocês já presenciaram alguma situação de criança sendo maltratada e o que vocês fizeram, ou se vocês aprenderam alguma coisa nova com minha história. Não tenham vergonha de contar suas próprias histórias também, porque cada relato que a gente compartilha é uma luz que acende para outras pessoas que estão na escuridão. Eu vou ler cada comentário, vou responder cada um que conseguir, porque vocês que me ouviram até aqui se tornaram parte da minha missão, se tornaram meus parceiros nessa luta de proteger as crianças do mundo. Quero dizer também que se alguém aí que está me ouvindo é criança ou adolescente passando por alguma situação parecida com a que eu passei, saiba que existe saída sim, que existe gente boa no mundo disposta a ajudar, que você não está sozinho. Procurem o conselho tutelar da cidade de vocês. Procurem um professor de confiança, procurem a polícia, procurem alguém, mas não desistam nunca. A dor que vocês estão sentindo agora não vai durar para sempre, e vocês podem sim ter uma vida linda pela frente, como eu tive. E para vocês, que talvez sejam pais ou mães e estão reconhecendo comportamentos de vocês mesmos na minha história, não é tarde demais para mudar. Procurem ajuda, façam terapia, conversem com psicólogo, mas mudem enquanto é tempo. Seus filhos merecem ter uma infância melhor do que a que vocês tiveram. Merecem conhecer o amor de verdade, não o amor que machuca, que humilha, que destrói. Termino essa nossa conversa com o coração cheio de esperança, meu benzinho, porque acredito que cada pessoa que ouviu minha história vai sair daqui um pouquinho diferente, um pouquinho mais atenta para os sinais, um pouquinho mais disposta a ajudar criança em perigo. E se isso acontecer, se pelo menos uma criança for salva por causa da minha história, então tudo o que eu passei valeu a pena. Obrigada por terem me escutado com o coração aberto. Obrigada por terem sido minha companhia nessa caminhada pelas lembranças mais dolorosas da minha vida. Vocês que ficaram até aqui são pessoas especiais, são pessoas que se importam com o próximo, são pessoas que podem fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja suas famílias e que dê a vocês coragem para sempre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Um abraço cheio de carinho dessa velhinha que aprendeu que a vida, apesar de todos os pesares, pode ser muito, muito linda quando a gente tem propósito e amor no coração. Até a próxima, meus benzinhos queridos. E lembrem sempre, toda criança merece ser protegida. Toda criança merece ser amada. E cada um de vocês pode ser o anjo da guarda que alguma criança está precisando encontrar.